Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Para mais um vídeo, vamos explicar aqui a questão 6. Considere uma função logarítmica. Essa função pertence aos reais, com exceção do zero, e tem todos os números positivos, cujo gráfico está representado no plano cartesiano abaixo, tá? Muito bem, aí a gente tem esse plano cartesiano aqui, beleza? Beleza. É importante a gente ver quais foram as coordenadas que ele colocou em destaque. Ele colocou a coordenada 4 e 2, ó, quando x foi 4 e y foi 2, e a coordenada 1 e 0, quando x foi 1 e y foi 0, perfeito? Então vamos lá, importante vocês saberem que, olha só, o x é a largura e o y é a altura. Então quando o x foi 4, a largura é 4, o y foi 2. Quando o x foi 1, largura 1, o y foi 0. Perfeito? Maravilha. Aí a pergunta, ó, de acordo com esse gráfico, qual é a lei de formação dessa função? Para resolver isso aqui, eu fiz duas coisas. Primeiro, eu vou pensar em transformar ela em exponencial, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Bom, antes de tudo, eu coloquei as informações... as nossas coordenadas, aqui ó, coordenadas, numa tabela, para mim saber, sempre que o x for 4 tem que ser 2, sempre que o x for 1 tem que ser 0, tá? E também eu fiz o seguinte, ó, gente, como eu quero transformar esse logaritmo numa exponencial, que para mim fica mais fácil descobrir o valor, ou como que é essa função, né? Como que eu vou fazer? Bom, aqui o meu bzinho sempre vai ser a minha base, o y aqui é a minha igualdade e o x vai ser o meu termo dominante, beleza? Vou transformar isso em exponencial, então eu vou ter que a base, que nós não sabemos, elevado a y, que são essas informações aqui, serão sempre iguais a x, beleza? A gente sabe disso, né? Então, vamos lá, quando o meu x foi 4, o y foi 2. Então, olha só, minha base, né? Quando o meu x foi 4, o meu y foi 2, né? Bom, aí eu tenho que pensar, né? O 4, ele se transforma em um número com potência de 2? Sim, né? Se eu fatorar aqui, ó, 4, né? Dividido por 2 vai dar 2, e dividir por 2 novamente vai dar 1. Então aqui eu tenho 2 elevado a 2. Oba, eu tenho um número de potência 2 que resulta em 4. Então eu posso colocar aqui o seguinte, que a minha base, que eu não sei, eu vou descobrir, elevada a 2 é igual a 2 elevado a 2. Significa então, ó, se os expoentes forem iguais, isso significa que a minha base aqui vai ser 2. Ah, professora, não me convenci com a sua resposta. Tudo bem, você pode fazer de outra forma. Vamos por aqui, ó. Você pode pensar o seguinte, ó. Aqui não está a minha base ao quadrado, que é igual a 4. Ó lá, só copiei a informação, tá? Como está ao quadrado, vai para o outro lado, vira raiz, né? Então aqui vai ficar raiz de 4, certo? Quanto que vale, pessoal, a minha raiz de 4? A minha raiz de 4 vale 2. Então a minha base vai ser o número 2, né? Olha lá, base 2, tá? Então tem essas duas formas de você adquirir essa resposta. Então eu descobri aqui que a minha base do meu logaritmo é o número 2, perfeito, né? Ah, professora, mas tá. E o outro número aqui, ó, quando o x foi 1 e y dá 0. Qual vai ser a base? Vai ser a mesma? Vamos descobrir, vamos descobrir. A gente descobre tudo pela conta, beleza? Mesma coisa, eu tenho lá o logaritmo, né? Com a base que eu vou descobrir. E nós sabemos que a igualdade desse logaritmo é o y e o logaritmando é o x, tá?
Ah, professora, mas como é que você sabe que a igualdade é o y, caso você esteja com dúvida, né? Bom, gente, olha só, a gente sabe que f de x é a mesma coisa do que y. E lá nas nossas opções nós temos f de x igual, f de x igual, f de x igual, tá? E então significa que se eu colocar, pessoal, olha só, se eu pôr o f de x aqui, olha lá, igual ao logaritmo, né? Se eu colocar ele aqui ou ele do outro lado, perdão, ou ele aqui. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, a letra, né? Se eu colocar ele aqui ou ele do outro lado, é a mesma coisa. Não muda nenhum resultado, não muda nenhuma informação da qual eu já tenha, né? E aí, a única coisa que eu estou fazendo é que no lugar da letra f de x da função, eu estou colocando y, uma vez que os dois significam a mesma coisa, tá? É isso que eu estou fazendo para ficar mais fácil a nossa compreensão aqui. Então, beleza. Seguindo esse raciocínio, a gente sabe que para transformar um logaritmo em exponencial, eu faço o quê? Eu pego a base, elevo aqui a essa igualdade e igualo aqui ao logaritmando, né? Eu faço esse elevado a esse que dá esse, né? Então, a gente tem o que aqui, ó? Que b elevado, vou chamar, tá, de y, b elevado a y é igual a x. Lembra? Esse elevado a esse que é igual a este, né? Perfeito. Aí nós sabemos o que? Nós sabemos que quando o meu x foi 1, meu y deu 0. Então, quando o meu x foi 1, o meu y deu 0. Certo? E a gente sabe que qualquer coisa ou qualquer número elevado a 0 é 1. Inclusive, o número 2, que foi o que a gente achou também na outra conta aqui, né? Então, aqui, ó, 2 elevado a 0 também vai dar 1. Ou seja, a gente descobriu pelas duas informações das coordenadas que ele deu para nós, que a base do nosso logaritmo, tanto para uma afirmação quanto a outra, foi o número 2, tá? E aí você vai procurar lá, né, lá nas opções, qual logaritmo que nós temos que a base foi o número 2. Aí você vai achar a resposta, beleza? Vamos lá então, pessoal, para o exercício 7, tá? Olha só, considerando a função de domínio real definida por f de x igual a ax, função exponencial, né? Em que a é um número maior que 1, o que pode ser afirmado sobre as imagens f de menos 5 e f de menos 2 dessa função. Pessoal, quando ele fala imagens, é a resposta da conta, beleza? Ó, quando eu tenho aqui, que nem eu faço para vocês toda hora, né? Eu coloco aqui a tabela, o x e o y, e aqui no meio a nossa função, que no caso é a x, né? Eu sempre faço isso. Essas respostas que nós vamos contendo aqui, né, desse lado aqui, ó, elas são sempre a nossa imagem da função, né? Ou seja, todas as informações que estão no eixo y sempre serão a imagem da nossa função, só para vocês não esquecerem aqui, tá? Essa informação foi passada para vocês na sala de aula, lá no comecinho de março, tá? Eu comentei com vocês, mas isso para os meus alunos aqui da escola, mas nós não conseguimos dar seguimento devido à pandemia, né? Então, perfeito. Aí ele quer saber, pessoal, qual das duas funções, a relação entre elas, né? Se uma é maior que a outra, se outra é menor que a outra, enfim, ó lá. Né? O que pode ser afirmado, ele quer saber o que tem uma função com a outra de diferente aí e tal. Bom, aí o que a gente vai fazer então? A mesma coisa que eu fiz aqui, a tabela, né? Só que aqui, ó, vou colocar uma tabelinha mais bem alinhadinha aqui nesse cantinho, ó, para ficar melhor a visualização de vocês.
Perfeito. Bom, vamos lá. A professora vai fazer de caneta agora, que fica mais fácil de visualizar aqui, né? Vamos lá. Como, pessoal, ó, quando o meu x, quando ele fala f de menos 5, significa que o meu x foi o número menos 5. E f de menos 2 significa que o meu x também foi o número menos 2, ó. Lembra? Sempre tem um x aqui no meio, ó. Ele colocou os números lá. Beleza. Bom, quando o meu x for menos 5, eu vou ter o seguinte, ó. Função de menos 5 é igual a elevado a menos 5. E quando o meu x for menos 2, vou ter função de menos 2, que é igual a elevado a menos 2. Perfeito? Legal. Como que eu resolvo essa situação? Eu tenho que lembrar de uma propriedade da potência muito simples. Que propriedade é essa? Ó, a elevado a menos 5 é a mesma coisa. Como eu tenho um expoente negativo, eu acrescento 1 aqui e inverto a base. Então, vai ficar 1 sobre A. Tudo isso elevado a 5. Perfeito? Então, significa que aqui a minha resposta vai ser 1 sobre A. Tudo isso elevado a 5. Vou colocar aqui bonitinho, né? E o 5 ficou muito grande, né? Bom, o mesmo vai valer, pessoal, para informação abaixo, ó, A elevado a menos 2, né? Eu acrescento 1, como o expoente é negativo, fica 1 sobre A. E tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre A elevado ao quadrado. Bom, professora, mas e até aí, beleza. Como que eu vou saber se o número é maior ou outro menor? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma dica muito importante para vocês. Pensem que sempre quando eu tiver uma fração, por exemplo, uma fração comum, aonde esse número aqui embaixo for um número maior do que o de cima, significa que ele vai ter um resultado menor. Como assim, professora? Vamos lá, vamos entender aos poucos isso aí, tá? Vamos colocar aqui, ó, como um exemplo bem básico, né? Um exemplo bem básico. Olha só, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar como se a minha letra A fosse o número 10. Ou perdão, número 2. Tá? Só para você ter uma noção da diferença de potência. Então, imagina se o A fosse o número 2. Então, isso ficaria o seguinte, ó. Ficaria, então, 1 sobre 2, né? Pensa que meu A é o número 2. 1 sobre 2. Deixa eu apagar aqui o outro exemplo. 1 sobre 2 elevado a 5, né? Bom, 1 sobre 2 elevado a 5 vai ser a mesma coisa que 1 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5, né? 1 elevado a 5, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, né? Olha lá, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso sempre vai dar o número 1, dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos lá descobrir aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E aqui embaixo, se o meu A for 2 também, vai ficar o seguinte, então, ó. Vai ficar, ó. Vou pegar aqui e pôr direto, tá? Vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2. Isso vai ser a mesma coisa que 1 quarto.
Bom, professora, mas aí então, qual que é a diferença de um para o outro? Pessoal, se vocês realizarem a divisão aqui, ó, se eu fazer a divisão por aqui embaixo, ó, 1/4, a divisão de 1/4 dá 0,25. E a divisão de 1 sobre 32, isso vai dar aproximadamente, pessoal, 0,03 em vários números, tá? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o número 1/4, ele é maior do que o número 1 por 32, certo? Então, o que a gente percebe? 1 sobre 32, nós tivemos essa resposta quando estava elevado a 5, né? Quando foi o x com menos 5. E 1/4, nós tivemos essa resposta quando estava elevado a menos 2. Então, a gente percebe que a função de menos 5, ela vai ser menor do que, né? Vou colocar aqui, mais fácil, menor que a função de menos 2. Isso é uma boa enganada, né? Quem chuta pensa, pô, esse número aqui é maior que esse, então significa que o menos 2 é menor. Não, pessoal, ao contrário aqui, tá? Nós estamos trabalhando com exponencial. Então, a função de menos 5, ela resultou em um valor menor do que a função de menos 2, pessoal. Beleza? Aí vocês têm as alternativas lá para vocês procurarem a resposta correta. Cuidado aí com o que vocês estão calculando, tá? Ah, tá na dúvida? Substitui o A por algum número e faz a conta, pessoal. Tá? Aqui é que nem eu falei para vocês, uma dica, sempre que o número de baixo for um número maior, conforme ele vai aumentando, o resultado vai diminuindo, né? Como vocês puderam ver aqui, ó, deu 32, o resultado foi bem menor do que se fosse o número 4, tá? É sempre em ordem desproporcional, proporcionalidade inversa. Quanto maior esse cara aqui, menor o resultado dele, perfeito? Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá para a questão 8. Maravilha, questão 8, né? Olha lá, observe a inequação exponencial apresentada no quadro abaixo. Aí nós temos essa inequação aqui, né? O conjunto de solução dessa inequação no universo dos reais é... E quer saber, pessoal, qual vai ser o valor de x novamente, tá? Bom, vamos lá. Para a gente descobrir esse valor, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou copiar essa conta aqui embaixo, né? Que ela é 9 elevado a 3x menos 3 elevado a 2x mais 15. Tudo isso é um valor menor ou igual a 0, perfeito? Muito bem. Pessoal, não se assusta com isso aqui, tá? A maneira que nós vamos resolver essa conta, ela não é diferente, ou seja, a mesma forma que se eu tivesse a conta nessa seguinte maneira aqui, ó, menos 3. Aqui, ó, tô copiando a conta, né? Se no lugar do maior ou menor igual, nós tivéssemos a igualdade, a maneira de resolver não se alteraria, tá? Continuaria do mesmo jeito. O que mudaria é a afirmação ao final para o valor de x, tá? Beleza. Bom, então vamos continuar aqui, né? Pessoal, é importante que... para que eu consiga resolver essa conta, o zoom... Oh, meu Deus, a definição foi-se. Bom, é importante que para que eu consiga, né, resolver essa conta aqui, voltou, maravilha, o foco, né? Eu preciso fazer com que tudo se mantenha na mesma base, tá? Por quê, professora? Bom, vamos lá, vocês vão entender já no decorrer da conta, né? Percebam que em algum momento eu vou jogar alguém para outro lado, né, para resolver essa conta aqui, beleza? Ótimo. Bom, o 9, ele também pode ser representado por 3 ao quadrado, né? Da mesma coisa, mesmo resultado.
Então, nós vamos mudar, né, esse 9 para 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 ao quadrado. Tudo isso está sendo elevado a 3x, né? Só mudei a representação do 9. Menos 3 elevado a 2x mais 15. Tudo isso é menor ou igual a 0. Perfeito? Maravilha. A gente sabe que na regrinha de potência, né? Quando eu tenho um expoente elevado a outro, né? Ó, A elevado a 2 e o resultado elevado a 3. O que eu faço? Eu multiplico os expoentes, tá? Regrinha de potência. É o que nós vamos fazer aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. 3 elevado a 2 vezes 3x menos 3 elevado a 2x mais 15. Tudo isso vai ser menor ou igual a 0. Perfeito? Maravilha. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 6x, né? Porque 2 vezes 3, 6. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou passar esse 3 elevado a todo mundo lá para o outro lado, tá? Então, isso vai ficar, ó, menor ou igual a 0. Era positivo, foi para lá, ficou... Era negativo, foi para lá, ficou positivo. Beleza, então a 3 elevado, copia todo o expoente dele aqui. Ótimo. Pessoal, 0 mais qualquer número dá esse número, né? 3 mais 0 dá 3. Então vai ficar, ó, 3 elevado a 6x é menor ou igual a 3 elevado a 2x mais 15. Beleza, pessoal? Bases iguais, a gente iguala o expoente. Perfeito. Então, vai ficar assim, ó. 6x é menor ou igual a 2x mais 15. Opa, agora ficou fácil, né? Agora ficou ó, mamão com açúcar resolver a conta, hein? Beleza? Pessoal, eu tenho que isolar o x, certo? Tem que deixar ele quietinho num canto aqui para saber o valor dele. Então, vai ficar assim, ó, 6x. Para poder isolar, eu vou jogar esse 2 para o outro lado. Então, ele vai ficar menos 2x. Tudo isso é menor ou igual a 15. Pessoal, 6 menos 2 dá 4. Então, aqui eu tenho 4x, que é menor ou igual a 15. Então, eu tenho aqui, então, que 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, eu tenho que x é menor ou igual a 15. Sobre quem, pessoal? É isso aí, vocês sabem a resposta. Muito bem, então essa seria a resposta final. Eu não posso colocar aqui, né, a resposta final. Não posso responder. Mas aí, pessoal, vocês podem ver que a alternativa que corresponde a essa afirmação aqui, tá? Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 9, pessoal. Olha só, não é difícil, parece difícil, mas não é. O valor de x que torna a verdadeira igualdade, log de x 72,9 mais log de x 10 igual a 3. Pessoal, professora, número com vírgula, x, socorro. Calma, rapaz. Seguinte, nós temos que lembrar aqui de uma propriedade logarítmica muito simples. Olha só, se eu tenho um log, ó, vou colocar aqui log, base, vou colocar a letra B, tá? Vou colocar aqui, ó, x vezes y, ou seja, se eu tenho uma base aqui, uma multiplicação aqui em cima, ele pode ser escrito também como log de b, x mais log de by, tá? Se eu tenho a multiplicação, eu posso escrever dessa forma. Se eu tenho uma soma, eu posso escrever igual a multiplicação. E é o que eu vou fazer aqui, pessoal, ó, sem segredo, beleza? Vou pegar aqui, ó. Então, se tá somando e as bases do logaritmo são iguais, eu posso aplicar essa propriedade, ó, as bases são iguais.
Então significa que eu vou ter aqui, ó, um log de x. Aí aqui não é 72,9 mais 10, vai ficar 72,9 vezes 10, pessoal. Tá? Vezes, tá? Isso aqui eu fiz de vezes. Que vai ser igual a 3, é o que tá lá na continha, beleza? Isso aqui, então, vai falar o que pra mim? É o seguinte, ó. Isso aqui vai ser log de x, 72,9 vezes 10 dá 729, que é igual a 3. Pessoal, para descobrir o valor do x, eu vou transformar isso aqui em exponencial. Lembra? Base elevado a esse carinha aqui, que dá esse outro aqui. Então, x elevado a 3, que dá 729. Muito bem, pessoal, muito bem. Tá elevado a 3, vai para o outro lado, vira raiz, né? Então, x vai ser igual a raiz cúbica de 729. E professora, não sei, professora. Ah, não tem calculadora aqui, não sei como fazer. Pessoal, sem medo, a gente pode fatorar esse número aqui, ó. Ah, não sei, professora, então vou fatorar. 729 dividido por 3. E professora, também não sei. Vamos fazer a divisão, pessoal. Fazer a divisão, sem preguiça. 729 dividido por 3. Vamos lá. O 7 dá para dividir por 3? Dá. Muito bem. 3 vezes quanto dá 7 eu chegar perto? 2, né? Olha lá. Que dá 6. Perfeito. Aí a gente faz a continha de menos aqui, ó. Vai ficar 1, 2, 9. E professora, mas o 1 não dá para dividir por 3. O vizinho dele com ele dá 12, né? Muito bem. Então, ó, 3 vezes quando dá 12? 3 vezes 4. Então, aqui vai dar 12. Vai sobrar, então, aqui na minha continha de menos, ó, vou fazer direto, 9. E depois o 9 vai dar 3, que vai zerar a nossa continha aqui, beleza? Então, deu 243. Vou dividir por 3 de novo. 243 dividido por 3, também não sei a conta, professora. Faça, pessoal, faça. É importante que vocês pratiquem essas divisões, tá? Porque isso cai bastante nos concursos, tá? Vou colocar aqui, ó, 243 dividido por 3. O 2 não dá para dividir por 3, mas o 24 dá. 3 vezes quanto dá 24? Opa, 3 vezes 8, né? 8 com 8, 16, com mais 8, 24. Beleza. Faz a continha de menos aqui, vai zerar e vai sobrar 3. Muito bem. O 3 é para dividir por 3, que vai dar 1. Então, opa, aqui deu 81, professora. Maravilha. 81 dividido por 3 dá 27, pessoal. Aqui eu sei de cabeça. Dividido por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então aqui eu tenho, vamos lá. Posso representar isso aqui como 3 elevado a 3, né? Ó, 1, 2, 3, vezes 3 elevado a 3. Professora, por que a senhora colocou elevado a 3 e não a 2? Porque eu estou trabalhando com uma raiz cúbica, tá? Perfeito? Então, ótimo. Vamos lá. Isso aí. Bom, então eu vou colocar esses números com potência dentro da raiz, pessoal. Vai ficar assim, ó, x é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Todos os números que estão elevados a 3, eles saem da raiz. Então, pessoal, eu vou ter aqui, ó, se saiu da raiz, né? Eu vou ter aqui 3 vezes 3, né? Porque eu tirei, ó, como é raiz cúbica, ele sai da raiz, beleza? Fica só os números que estão aqui dentro, beleza? 3 elevado a 3 vai dar 9, ok? Então aí, pessoal, vocês podem ver qual que é a alternativa que corresponde a essa afirmação.
Beleza? Então, vamos lá, próxima questão. Questão 10. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. 2 elevado a x igual a y. O expoente do 2 nessa expressão, de acordo com a definição de logaritmo, pode ser escrito como... Pessoal, ele quer que vocês transformem o exponencial em logaritmo. Então, olha só, lembra, eu tenho aqui log, né? Aqui eu tenho a minha base. Aqui eu vou ter a informação, vento aqui, pessoal, informação do expoente e aqui o logaritmando. Isso aqui transformado em potência, em exponencial, como foi aqui o caso, ficaria b elevado a e, né, que é o expoente, igual a y. Pessoal, é só vocês trocarem aqui, ó. O meu b aqui, no caso, é o número 2. E vocês viram que o expoente aqui, ó, 2, a base, né, perdão. O meu ezinho é o x. E o meu y é a mesma letra. Tá? Eu usei a mesma letra aqui. Tá? Só vocês trocarem aqui as letras pelos valores que vocês vão ter a resposta correta. Vamos lá, pessoal, para a questão 11, tá? Considere a função dos números reais, ó, diferente de zero, todos são positivos, tal que x é f de x, né, é igual a log na base 2 de 2x. O gráfico dessa função está representado em... Que é importante vocês lembrarem o seguinte, ó. Esse gráfico aqui é de uma função de primeiro grau. Olha só. Função de... Vou pôr a caneta aqui, pessoal, que fica mais visível, tá? É uma função de primeiro grau. Nós estamos trabalhando com uma função logarítmica, né? Com log, ó. Logaritmo. Tá? Então tem diferença, tá? Aqui nós temos uma função, nesse caso aqui, ó, uma função quadrática, negativa ainda, tá? Aqui, ó, ax, eu vou continuar aqui, mais bx mais c, ou seja, é uma função de segundo grau. Ela não está dentro do nosso padrão que nós queremos, a função logarítmica, beleza? Então não vale. Essa aqui não podemos considerar. Beleza? Aqui, pessoal, tem uma curva logarítmica. Então, deixa ela quietinha, nós vamos descobrir se faz parte. Aqui também temos uma curva logarítmica. Então vamos deixar ela quietinha para descobrir se faz parte, tá? E aqui, pessoal, nós temos uma função modular. Como assim, professora? É uma função de módulo, pessoal, olha só. Função de módulo, ela é dessa forma aqui. Beleza? E por que ela nunca desce, né, para essas informações aqui do y negativo? Porque ela nunca vai ter um resultado negativo, ela sempre vai ser um resultado positivo. Então, se eu colocar aqui, ó, módulo de menos 1, pessoal, isso aqui vai ser 1. O módulo nunca vai dar um resultado negativo. Se você não lembra o que é módulo, não tem problema. Módulo de menos 1, olha só. O módulo de menos 1, vou lá, 0 a menos 1. O módulo é a distância do ponto 0 até o que você indicar aqui. A distância do ponto 0 até o menos 1 é o número 1. É por isso que o módulo sempre vai ser um valor negativo, ou positivo, né? Perdão. O módulo sempre vai dar um valor positivo, porque ele sempre vai calcular a distância do ponto 0 até a informação que está aqui dentro dele, tá? Então, beleza. Agora, para descobrir se vai ser a letra C ou a letra D a minha resposta, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma tabelinha com essa função aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer uma tabela aqui. Aqui o x, y, e aqui no meio eu vou pôr a minha função. Então, função de x é igual a log de 2x, né? Olha lá. Então, vamos lá, vamos descobrir aqui. Vou colocar alguns valores para ver se dá certo, tá? Vamos ver, pessoal, quando o meu valor for... deixa eu pensar aqui.
Tá bom, quando eu tiver o valor, ó, vou calcular com esses dois valores para x, para 1 e para 2, tá? E meio também, vou usar meio, 1 e 2. Então, beleza, vou usar meio como valor da função, 1, e 2. Então, quando a minha função tiver no lugar do x valor de meio, vai ficar assim, função de meio é igual a log de 2 com 2 vezes meio. E, professora, vamos calcular isso aqui fora, hein? Não vai caber ali, vai ficar meio complicado. Função de meio é igual a log de 2 com 2 vezes meio. Pessoal, 2 vezes meio, olha só, dá para dividir aqui, ó, 2 por 2, né? Vai dar 1. Então, vamos lá, função de meio é igual a log de 2 por 1, né? Dá para cortar esse 2 com 2 aqui. Como assim cortar, professora? 2 vezes meio, ó, 2 vezes 1 dá 2, pessoal. 2 dividido por 2 dá 1. Foi o que eu fiz ali, tá? Tudo bem. Vamos descobrir quanto que vale isso aqui, quanto que é a resposta aqui no caso do meu y aqui. Vamos lá. Bom, para descobrir quanto vale, eu vou igualar esse logaritmo aqui ao y, né? Eu quero saber o valor, o resultado disso daqui vai ser o valor y. Eu vou transformar em exponencial. Então, fica 2 elevado a y, que é igual a 1. Pessoal, que valor? 2 elevado a quanto dá 1? 2 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, meu y aqui na primeira conta foi 0. Então, aqui o resultado é 0. Quando meu x foi meio, meu y deu 0, tá? Significa que lá no meu plano cartesiano, ó, o meu primeiro ponto vai ser esse aqui, ó. Quando o x foi meio, meu y, que a altura deu 0. Então, o primeiro ponto tá aqui. Isso aqui já mata pra mim qual é a resposta. Mas vamos continuar. Então, quando meu x aqui for 1, vamos lá, vai ficar assim, ó. Função de 1 é igual a log de 2 com 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, pessoal. Tá? E logaritmo de bases iguais, vou colocar aqui, ó. Log de 2 a 2 vai ser 1, tá? Então, logaritmo de bases iguais é 1. E aqui, quando meu logaritmo for 2, então vai ficar função de 2, que é igual a log. Deixa eu só separar aqui para você saber que são contas diferentes. Igual a log de 2 vezes o 2 na base 2. Então, isso fica log de 2 a 4. Eu vou igualar y, porque eu quero saber qual é o resultado. Vou transformar isso em exponencial. Então, isso fica aqui, 2 elevado a y é igual a 4. Pessoal, 2 elevado aqui, número dá 4. 2 elevado a 2. Perfeito? Então, y aqui vai ser 2. Então, aqui, a minha resposta do y foi 2, tá? Só arrumar isso aqui. Então, aqui, ó, separei, né? A primeira conta, o resultado foi 1. A primeira conta, o resultado foi 0, perdão, ó. Tá aqui, ó, y igual a 0, né? A segunda conta, o resultado foi 1. E a terceira conta, o resultado foi 2. Então, vamos lá, pessoal. Pensa comigo, ó, para desenhar o gráfico aqui, ó. Quando o x foi meio, y deu 0. Quando o x foi 1, y deu 1, né? Tá pra cá. Quando o x foi 2, y deu 4. Então, tá aqui. Significa que o meu gráfico tá passando por onde, pessoal? Por onde? Pensa aí na resposta correta, beleza? Eu não posso responder, hein? Pensa aí. Monta o gráfico pra você ver a resposta. Vamos lá, pessoal. Exercício 12.
Filomena trabalha em um laboratório e recebeu uma amostra de sangue em que cada molécula de hemoglobina pesava em média 0,00001 gramas, né? Na elaboração do relatório contendo suas observações com relação a essa amostra, Filomena utilizou o logaritmo para representar o valor desse peso médio. Observe abaixo as representações que Filomena pensou em utilizar para esse valor. Tem aí, pessoal, as anotações de 1 a 5. Aí nós temos aqui a pergunta. Filomena utilizou em seu laboratório apenas uma dessas representações, a única que equivale ao valor do peso médio dessas moléculas de hemoglobina. Qual dessas representações Filomena utilizou em seu laboratório? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, nós pegamos o que aqui, ó, esse número aqui, ó, 0,0000001, né? E nós contamos quantas casas a vírgula andou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, andou 19, tá? Eu andei as 19 vírgulas, por quê? Porque eu quis representar isso aqui em notação científica. Notação científica, a representação é essa, 1 vezes 10 elevado a menos 19. Aí, pessoal, para transformar isso em logaritmo, nós temos que ter a seguinte noção, que 1 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 0,00, né? Toda essa galera aqui, né? Então, a gente tem a noção que 10 elevado a menos 19, porque 1 vezes 10, pessoal, dá 10, né? Vai ser a mesma coisa. Vou transformar isso aqui também em notação científica, né? Vai ser a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 19. 1 vezes 10, pessoal, dá 10. Então, olha só, eu teria essa seguinte afirmação aqui, ó. Lembrando que eu só fiz a multiplicação aqui porque é o número 1, tá? E o número 1, ele vezes qualquer número sempre vai dar qualquer número, tá? Muito bem, vou transformar isso em logaritmo, né? Aqui eu tenho a base, o expoente e a igualdade, né? Então, vamos lá. Log, a minha base, o meu expoente e a minha igualdade, certo? Aí, pessoal, com exceção dessa igualdade aqui, ó, qual das afirmações acima bate com a resposta, né? Qual? Aí você já sabe qual que é, beleza? Aqui, pessoal, uma observação, tá? Quando o meu logaritmo aparece sem nenhuma informação embaixo, ele é base 10, tá? Então tem algumas opções lá que não tem a informação das bases, tá? Quando não tem nenhuma informação, ele é base 10. Essa igualdade aqui não apareceu justamente porque se eu calcular, né, o logaritmo aqui, ele vai dar um resultado de menos 19, tá? Ele vai dar o que ela pediu lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Já sabe a resposta, né? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Observe a equação exponencial apresentada abaixo. Então, ele tem aqui 3 vezes 2x, 2 elevado a x, né? Vezes 2 elevado a 4. Tudo isso igual a 768. Beleza? Maravilha. O conjunto de solução dessa equação é... Então, pessoal, para descobrir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro resolver essas duas potências, ó. Então, vou resolver aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a x. 2 elevado a 4, pessoal, dá 16. É só você calcular aqui, ó. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, tá? Aqui dá 16. Tudo isso vai ser igual a 768. Beleza. Agora eu vou fazer 3 vezes 16. Ó, 3. Ou 16 vezes 3, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque como é uma multiplicação,
A ordem dos fatores não altera o resultado, então eu posso sim multiplicar ele pelo colega que está lá do outro lado, tá? Muito bem. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, aqui deu 2 elevado a x vezes 48. Lembra que eu falei que a ordem não altera o resultado? Tudo isso vai ser igual a 768. Beleza? Tá multiplicando, vai para lá dividindo. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 768 dividido por 48. Vamos lá, pessoal. Então, 768 dividido por 48 vai dar 16. Vou continuar a conta aqui na frente.